A grande maioria dos nossos problemas e nossos sofrimentos não é culpa do destino, mas sim das nossas fantasias. Fantasiamos muito e realizamos pouco. Não existe nada difícil e nem nada que não possa ser resolvido. Existe sim a nossa falta de boa vontade e otimismo. Deus não coloca peso a mais nos ombros dos seus filhos. Toda dor, sofrimento e obstáculo a transpor, você está apto a ser vencedor. Veja como Deus confia em você. Não o decepcione. Acredita, pois com Deus você tudo pode. Quando estiver mal-humorado, não jogue este lixo de energia negativa no seu próximo. Isole-se, interiorize-se, eleve o pensamento a Jesus e sinta sua energia pulsar em seu coração. A maioria das pessoas sofrem e culpam a provação, mas na verdade a maioria dos sofrimentos são buscados com as próprias mãos. A maioria das doenças físicas são reflexos dos distúrbios emocionais. Cuide do espírito para equilibrar a emoção. O medo apaga a sua luz interior, deixando-te perdido sem direção. Não temas, pois você nunca está sozinho. Quando deres um passo à frente na vida, não se preocupe com o rastro que ficou para trás. Siga avante no seu propósito. Conviver com a verdade é como plantar uma árvore frutífera. Colherás bons frutos. Conviver com a mentira é como plantar uma árvore de frutos venenosos que irão te intoxicar amanhã. Ir contra a ordem natural das coisas é como nadar contra a correnteza. Você se desgasta e não sai do lugar. Viva a vida com alegria. Mesmo nos momentos de tormento, a alegria é uma energia que cura todo e qualquer sofrimento. Abra o teu coração e deixe Jesus entrar nos seus momentos de aflição. Ele irá lhe salvar. Só quem planta a bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Portanto, use sem restrições a bondade de seu coração. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Não desanime jamais.
A alimentação e o sexo consomem demasiada energia mental, se não forem bem equilibrados. Canalize sua força espiritual e mental para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. Não despreze a quem erra, procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Comece. Não se importa se não conseguiu modificações imediatas, pois se as imperfeições vêm de longa data, a mudança pretendida pode exigir algum tempo, reflexão e esforço. Mas é preciso partir para a ação concreta agora mesmo, a fim de dar início ao processo e experimentar os resultados. O aprimoramento pessoal é como a construção de uma casa. A partir de certo ponto, dá para morar. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que a sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Quando nossas feridas sangram secretamente, sentimos-nos vivos. Estamos mortos quando nada mais nos toca. A consciência é o melhor livro que possamos ter e o que mais frequentemente devemos consultar. É tão delicada a voz da consciência que é fácil sufocá-la, mas é tão pura que é impossível esquecê-la. A criatura otimista tem bondade no olhar, amor no coração, silêncio nas palavras, sorriso nos lábios, felicidade no ser e confiança no Senhor. Quando na vida se fecha uma porta para nós, há sempre uma outra que se nos abre. O mal é que, em geral, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da que se abriu. Não devemos ter receio dos grandes problemas e dos grandes empreendimentos. Quem está acostumado a resolver os pequenos, resolverá os grandes. Se tropeçamos ou caímos, devemos abaixar-nos e verificar a causa de nossa queda. Depois ergamos a cabeça e continuemos com fé. Trate bem da lavoura interna, adube-a todo dia com forte dose de otimismo, intensa alegria e boa intenção. A lavoura bem tratada retribuirá com bem-estar e prosperidade,
fará com que você sinta prazer em viver, em se corresponder com os outros, em ver despertadas as suas qualidades e em esperar um doce futuro. O que conta não é o sucesso que se vê, é dar-se sem reservas, é crescer nesse dom generoso e, sobretudo, fazer os outros crescerem. A maturidade começa quando nos damos conta que nosso interesse pelos outros é maior do que nossa preocupação por nós mesmos. A fraqueza dos meios humanos é causa de força. Jesus é o mestre do impossível. A minha vida está em minhas mãos. Posso construir algo de belo em minha existência. Importa que eu coloque a minha vida nas mãos de Deus. Maravilhas nunca faltam no mundo. O que falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Se apareceu o problema de longo curso, sirva-se da paciência e espere confiante. E para guardar uma esperança forte, confiar no seu valor e em Deus, use a força da oração. Empregar os meios adequados às situações é sabedoria e paz interior. Amanhã, este amanhã que imaginamos de maneira tão inquieta, não nos pertence. Está nas mãos de Deus, isto é, nas mãos do mais terno e compreensivo dos pais. A força dos oceanos vem da união dos pequenos olhos d'água, insignificantes que são. Também a força do universo depende da união dos homens insignificantes que são. Nada sozinho tem valor. A luz do sol traz o crescimento para a planta. A luz do amor traz a sobrevivência para o homem. O adubo é para a planta, assim como a fé é para o homem. O alimenta e lhe dá forças para crescer. Rico não é aquele que possui a maior das riquezas materiais, mas sim aquele que busca as profundezas espirituais. Cego não é aquele que não enxerga, mas sim aquele que enxerga e não vê. Ser forte não é ser invencível. Ser forte é reconhecer as suas próprias fraquezas e ir em busca da reforma. As águas dos córregos e rios enfrentam os mais difíceis caminhos para chegar aos oceanos. Debatem contra as pedras, saltam de grandes alturas, sem jamais desviar do caminho. Assim deve fazer o homem em busca da seara do Pai. Ser pobre não é se privar de riquezas materiais. Ser pobre é se privar de conhecimentos espirituais.
A água faz a planta florescer, a caridade faz o homem enriquecer. Disciplina a tua vida hoje, para que a vida não venha te punir amanhã. A paixão é como a tempestade, faz muito barulho, provoca muitos estragos e vai embora sem deixar saudades. Ao levantar-se, seja como o sol no amanhecer. Levante com serenidade, seja discreto, que com certeza a luz da harmonia iluminará o seu dia. O ciúme é como um furacão, começa com um pequeno redemoinho, onde passa deixa estragos irreparáveis. Fé não é para ser falada, mas sim vivenciada. Ter fé não é somente acreditar em Deus, mas acima de tudo acreditar em si mesmo. A dor é um sofrimento para o corpo físico e um remédio para o espírito. Sofra com resignação. O silêncio, na maioria das vezes, diz mais do que um amontoado de palavras. Fale somente o necessário. Não se preocupe com os grandes obstáculos no seu caminho, porque estes são fáceis de serem vistos. Fique atento com os pequenos, pois neles você pode tropeçar e cair. Na maioria das vezes, você não o vê. Ter ódio ou guardar mágoa é como tomar um veneno que te corrói por dentro. Evite esse veneno. Vigie os teus pensamentos, pois nós somos o que pensamos. Por isso pense positivo, pense construtivo. Esqueça o passado, viva o presente, porque o amanhã depende do teu hoje. A inveja é como uma luz refletida no espelho, sempre volta à sua origem. Não tente adaptar a vida a você. Melhor é você se adaptar à vida. Jamais se desespere na caminhada da vida. Nosso destino pertence a Deus. Nunca percas as oportunidades de ser útil às criaturas, mesmo que elas não entendam a ação benfeitora do teu coração generoso. Esteja bem consigo e com os outros. A vida consiste em harmonia dos pés à cabeça, da terra aos céus. Somente o amor, nos moldes do Evangelho, pode purificar o ambiente de cada coração. Meu irmão,
Retira-te apressadamente de qualquer situação que possa levar-te à queda. Não te deixes envolver por pensamentos de desânimo nem de mágoa. Confia em Deus que está dentro de ti e jamais te abandona, e siga em frente. Educar-se não deve consistir apenas em adquirir boas maneiras, mas também em preservar-se dos desvios morais. Cada pessoa é uma árvore no jardim de Deus. Jesus é o jardineiro que cuida delas e não esquece de tocá-las no momento certo para que elas frutifiquem. Não conseguimos ter confiança numa pessoa que nos enganou muitas vezes. O Pai Celeste nunca perde a confiança em nós. O silêncio é o clima do espírito, é o espaço íntimo em que o nosso ser concentra, se aprofunda e se universaliza. É por dentro de você que estão todos os recursos para ser alegre e próspero. Estão as energias para trabalhar e amar, clamando por deixá-las agir, melhorar, progredir. Seja otimista, ponha em ação as suas forças vivas. As suas forças vivas são um gerador de felicidade. Quando o sofrimento vier ao teu encontro, deixe dos olhos rolar uma lágrima, dos lábios um sorriso e do coração uma prece a Deus, e só assim serás feliz. O sofrimento não é apenas uma provação, mas um apostolado, é um segredo de alegria, é a participação na obra redentora do Salvador. O seu amor é tão poderoso que resolve conflitos, dilui ódios e problemas, edifica o progresso duradouro, estabelece laços de afeto e amizade, produz resultados de paz e faz com que os outros queiram lhe devolver amor. Amar é ser feliz. O amor é como a flor. Quanto mais você gosta dela, mais quer sentir o perfume. Homem de êxito é o que deixa o mundo melhor, porque plantou uma árvore, escreveu um poema ou ajudou a salvação de uma pessoa. A estima vale mais do que a celebridade, a consideração mais do que a fama e a honra mais do que a glória. Pense bem antes de decidir e depois decida com calma, pois a calma já ganha metade da batalha para nós. Não podemos eliminar nossos defeitos, mas podemos discipliná-los e restringi-los a tal ponto que acabarão por desaparecer. A vida ensinou-me que ninguém é consolado neste mundo
sem que tenha primeiro consolado outros, que nada recebemos sem que tenhamos primeiro dado. Deves procurar constantemente a tua paz, mas na verdade ela se faz presente quando te interessas pela paz alheia. A paz de espírito só floresce quando a cultivamos. Ninguém será agradecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Tome tempo para cuidar de si. Ouça a voz do silêncio e comece a construção do seu eu ideal. A adversidade nos negócios do mundo é sempre um convite amigo para a criatura semear com mais amor. Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Deus providencia o socorro, a esperança renasce, a vida floresce. Não se entregue à desesperança, confia e espera. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral, não exatamente como se quer. Tudo tem sua razão de ser. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Cada um recebe de acordo com o que dá. Faça aos outros o que quer que façam a você. Reserve uma hora para a sua leitura, para a sua meditação, para a sua higiene mental, a fim de manter-se constantemente em equilíbrio. O amor é uma eterna doação de luz e felicidade, sem buscar retribuições e compensações. Na vida temos que obedecer à ordem natural das coisas, porque na nossa imediatez acabamos por tropeçar nos nossos próprios passos. A liberdade somente existe quando acompanhada da responsabilidade. Não confunda liberdade com libertinagem. Não busque a felicidade nas coisas do mundo ou nas pessoas, pois a verdadeira felicidade está presente na sua paz de espírito. Ser feliz não é gozar das coisas materiais, mas sim vivenciar as verdades espirituais. Pobre de espírito não é aquele que desconhece as profundezas da espiritualidade, mas sim aquele que se acha dono da verdade.
Se sentir o mundo desabar e uma tristeza forte chegar, então é a hora de resistir, empregar maior otimismo ainda e ser mais confiante em Deus e em si, até que tudo se acalme. Ampare-se no pensamento positivo e a realidade será como confirmou na mente, como sentiu por dentro. Quando eu descobri que Deus me tinha um amor sincero e ilimitado, logo reconheci que também lhe devia dar o melhor que tinha, e o melhor que eu tinha para dar era minha vida. O caminho que o levará à felicidade não começa nas pessoas e nas coisas para chegar até você, mas começa sempre em você para ir aos outros. Enquanto podemos ver, ouvir, andar, compreender, estamos certos de que a felicidade não se acha longe. Você jamais será feliz se pretender sê-lo à custa dos outros, pisando-os, diminuindo-os. O caminho mais curto da felicidade autêntica é o de fazer felizes nossos irmãos de caminhada. Confie no seu poder de realizar pela ação, pensamento, diálogo, inteligência e vontade, e dê uma demonstração de confiança nas qualidades, tornando o destino nas mãos. Use a força de vontade, a pedra volta, mas a vontade arremetida para cima continua subindo. A luz do Evangelho não é uma iluminação que permanece exterior a nós. É um fogo que penetra em nós para aí operar uma devastação e uma transformação. Não se desespere. As dificuldades e os problemas fazem parte de nossa vida. São momentos passageiros que testam a nossa fé e nos faz crescer perante Deus. Confie na providência divina e em si mesmo. Tudo passa, tudo se transforma e amanhã mesmo será um novo dia. As fatalidades da vida são os desígnios de Deus e devemos estar sempre prontos para a execução das divinas vontades do Criador. É imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência. A vida depende de um corajoso esforço próprio e de uma ardente esperança em vencer nossas próprias imperfeições em favor de nós mesmos. Sofredor não é aquele que passa por dificuldades ou enfrenta dores insuportáveis, mas sim aquele que só sabe lamentar. Ignorante não é aquele que não possui conhecimentos intelectuais, mas sim aquele que esconde atrás dos seus próprios defeitos. Sábio não é aquele que nunca erra, mas sim aquele que busca aprendizado nos seus próprios erros.
Vencedor não é aquele que vence sempre, mas sim aquele que nunca desiste de lutar. Derrotado não é aquele que perde sempre, mas sim que se curva diante da derrota. De que vale um grão de areia no mar? É insignificante? Imagine-se cada grão de areia, por insignificante que é, deixasse de existir. Com certeza não existiria areia no mar. Assim é você. Lembre-se desse grão de areia e verás como você é importante para o mundo. Não queira ser a luz do mundo, mas jamais deixe a pequena chama que existe dentro de você apagar. Você não pode ser a pessoa mais importante do mundo, mas com certeza é de grande importância na vida de alguém. A energia de Deus circula em você, assim como o sangue circula em suas veias. Esse encanto que imaginamos encontrar nos outros, é em nós que ele existe, e só o amor embeleza o objeto amado. A vida do homem não consiste naquilo que ele possui, mas na beleza espargida nos seus caminhos pelo aroma do amor que ele vai irradiando pelos ares. Quando você vê as dificuldades como simples imagens passageiras, então terá se colocado num plano mais alto e se livrado de suas influências. Por isso, seja você quem se vê firme e tranquilo dentro da tempestade. O crescimento, a paz e a esperança não se impõem, nascem e crescem por dentro pelo exercício, pelo querer positivo, pela dedicação. Lute e alcançará a vitória. Você é mais forte quando crê na força interior. Quanto mais você usar de positividade e ânimo, mais isto acontece. A solução para vencer a adversidade é lutar com calma, coragem e fé. Cuide da lavoura interna. Cuidar da lavoura interna não é mais do que simples obrigação. A escuridão some quando chega a luz. Assim, com luz, você clareia até os pontos mais íntimos das questões e descobre como proceder. Para quem confia em si, um problema assusta tanto como um tigre de papel. Ajude a levantar aqueles que estiverem caídos em seu ao redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão.
Não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica sua saúde e provoca enfermidades. Fale sempre de felicidade, progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Assim serás feliz. Feliz aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. A dor é a mensageira que desperta as qualidades maiores do coração. Jesus é o fundamento de nossas vidas na terra e só Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é a segurança de todas as criaturas. É a esperança dos céus a convidar os homens para o reino de Deus. A felicidade não está nos bens terrenos, não se compra nem se vende, é conquista da alma, passo a passo, dia a dia. É preciso adestrar o nosso pensamento em todos os sentidos. É preciso ter bom ânimo, paciência e persistência. Viva uma vida que lhe permita olhar para trás e sorrir. O perdão cai como uma chuva suave do céu na terra. É 2 vezes bendito. Bendito ao que dá e bendito ao que recebe. Nunca é tarde para recomeçar. Todo dia uma nova oportunidade que a vida oferece a quem nela crê. O tempo é curto, passa ligeiro e todo valor espiritual que conseguirmos é um tesouro que acumulamos nos céus. Ser feliz é trabalhar. A vida da alma é um eterno plantio. Tu és o comandante de ti mesmo. Lute pela aquisição da harmonia no reino do teu coração. Se sofreu uma injustiça, conforme-se. A verdadeira infelicidade é cometê-la. Não seja escravo do passado. Se tiver de ser escravo, seja escravo de seus sonhos. Nem sempre podemos agradar, mas podemos falar sempre agradavelmente. Um talento se forma no silêncio, um caráter na lida do mundo. Intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Onde há vontade forte, não pode haver grandes dificuldades. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por um momento, mesmo quando tudo parece perdido. Tenha coragem de ir ao encontro dos problemas de cada dia, de fazer hoje o que tem de ser feito hoje.
A felicidade não está nos bens terrenos, não se compra nem se vende, é conquista da alma, passo a passo, dia a dia. É preciso adestrar o nosso pensamento em todos os sentidos. É preciso ter bom ânimo, paciência e persistência. Viva uma vida que lhe permita olhar para trás e sorrir. O perdão cai como uma chuva suave do céu na terra. É 2 vezes bendito, bendito ao que dá e bendito ao que recebe. Nunca é tarde para recomeçar. Todo dia uma nova oportunidade que a vida oferece a quem nela crê. O tempo é curto, passa ligeiro e todo valor espiritual que conseguirmos é um tesouro que acumulamos nos céus. Ser feliz é trabalhar. A vida da alma é um eterno plantio. Tu és o comandante de ti mesmo. Lute pela aquisição da harmonia no reino do teu coração. Se sofreu uma injustiça, conforme-se. A verdadeira infelicidade é cometê-la. Não seja escravo do passado. Se tiver de ser escravo, seja escravo de seus sonhos. Nem sempre podemos agradar, mas podemos falar sempre agradavelmente. Um talento se forma no silêncio, um caráter na lida do mundo. Intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Onde há vontade forte, não pode haver grandes dificuldades. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por um momento, mesmo quando tudo parece perdido. Tenha coragem de ir ao encontro dos problemas de cada dia, de fazer hoje o que tem de ser feito hoje. A confiança em si próprio é o primeiro segredo do sucesso. O pensamento faz o homem, por isso o pensamento é a coisa mais importante da vida. Tudo quanto puderes ou creias poder, começa. A ousadia tem gênio, poder e magia. Acredito firmemente que a única coisa a temer é o próprio medo.
Vivi muito e quando me pergunto o que mais serve na vida, respondo: a bondade. A única maneira de ser feliz no trabalho é descobrir que trabalho dá muito prazer. Não há virtude nem vitória mais bela do que comandar a si próprio. Quanto mais cedo fizer novos amigos, mais cedo terá velhos amigos. Aquele que não perdoa o seu semelhante, destrói a ponte por onde terá de passar. Não é preciso ser um artista para pintar um sorriso num rosto triste. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você enfrenta o problema é que faz a diferença. O trabalho só nos cansa se não dedicarmos a ele com alegria. Penso 99 vezes e nada acontece. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. O homem deve criar oportunidades, não apenas encontrá-las. Quando um homem tem força de vontade, os deuses dão uma força. Um grande homem morre 2 vezes, primeiro como homem, depois como grande homem. Quando fazes 2 pessoas felizes, é muito provável que uma delas sejas tu. Não há no mundo nem recompensa, nem castigo. O que há são consequências. Quem nunca altera a sua opinião é como água parada e começa a criar répteis no seu espírito. Não menospreze ninguém, pois às vezes a concha mais rude guarda a pérola mais preciosa. A fortuna dá demasiado a muitos, mas nunca o bastante a ninguém. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo da alma. A coragem é a primeira virtude humana, porque é ela que garante todas as outras. A vida esguicha como uma fonte para aqueles que perfuram a rocha da inércia. Ocupar um lugar no coração de alguém é nunca estar só. Para que o mal triunfe, baste que o bem fique de braços cruzados. Tenho paciência e penso, todo mal traz consigo algum bem. Ninguém foi criado por Deus para sofrer. Viver bem, ser próspero e feliz é uma questão de sabedoria.
Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que temos. Somos nós que fazemos os nossos amigos ou inimigos, mas é Deus que faz o nosso vizinho do lado. Por mais trivial que seja o serviço, sempre é possível transformá-lo em algo importante. Duas são as maneiras de chegar ao alto de um carvalho. Podemos subir nele ou então sentar em cima de uma semente. Algumas pessoas, à medida que vão envelhecendo, não perdem a beleza, apenas a transfere do rosto para o coração. Inteligência não é tão vulgar como parece àqueles que a confundem com esperteza. Espertos até os ratos são. Inteligência é compreensão. Todas as almas fortes, as almas capazes de grandes coisas e dignas dos primeiros postos, compreendem, aceitam e suportam sem esforço a disciplina. Quando eu e meus filhos brincamos, percebo que os faço mais felizes do que todos os brinquedos. Sejam quais forem os resultados, com êxito ou não, o importante é que no final cada um possa dizer: fiz o que pude. A estrada da tua felicidade não parte das pessoas para chegar a ti, parte sempre de ti em direção aos outros. Uma vida bem-sucedida não é fácil. É construída sobre qualidades fortes, disciplina, diligência e integridade. Se uma sociedade livre não pode ajudar os muitos pobres, não poderá salvar os poucos ricos. Caminha com ousadia e confiança. Há uma mão lá em cima que o ajudará a avançar. Falemos sempre de qualquer pessoa como se ela estivesse presente. O objetivo de toda felicidade é fazer com que o homem seja ele mesmo e atinja uma perfeita paz de espírito. A fé é um pássaro que pressente a luz e canta quando a manhã está escura. Quando decidires algo, considere os resultados e não as dificuldades. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos.
Para onde quer que alargo os braços, nado no esplendor de Deus. O amor é a única flor que brota e cresce sem a ajuda das estações. A maioria das pessoas teme a morte por não ter feito algo de sua vida. O silêncio, tal como a modéstia, ajuda muito numa conversação. O tempo amadurece todas as coisas. Nenhum homem nasce sábio. O silêncio é, depois da palavra, o segundo poder do mundo. Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições da vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. A cada manhã, o homem precisa levantar-se com nova provisão de bom humor, de vontade firme, de sensação íntima. Nunca confundas conhecimento com sabedoria. O primeiro ajuda-te a ganhar a vida, o segundo ajuda-te a viver. Se deres um peixe a um homem faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo toda a vida. A felicidade é o subproduto do esforço de fazer o próximo feliz. Toda a natureza é um serviço. Servem a nuvem, o vento, a chuva. E tu já experimentastes a alegria de servir? O bom humor espalha mais felicidade do que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de saber esperar o melhor. Gosto de enfrentar as dificuldades e superá-las. Sem obstáculos, não haveria esforço nem luta. A vida seria mais insípida. A pior falência do mundo é a do homem que perdeu o entusiasmo. Se ele perdeu tudo, menos o entusiasmo, ele voltará a percorrer a estrada do sucesso. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que você está emitindo. Há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Deus tem sempre uma resposta aos nossos apelos. É preciso esperar e confiar.
Encare cada experiência com o pensamento de que você vai ao encontro do seu bem. Saiba que você está constantemente melhorando. Prossiga com o coração corajoso. Siga sabendo que Deus está caminhando com você. Você está indo em direção do seu verdadeiro bem. Não é de utilidade alguma sacudirdes com raiva os grilhões que vos prendem. É mister saberdes por que e como estáis preso. O mal é uma passageira fase de experiência humana e por isso serve de instrutor aos que têm vontade de aprender. O mundo é a grande oficina onde a mão invisível do Criador nos forja e nos burila, não por crueldade, mas para retemperar o nosso caráter e para que amanhã ou depois Ele mesmo nos possa utilizar como seus pequenos servos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Deus prometeu aos que o amam. Uma pessoa de fé não sucumbe quando as dificuldades se apresentam. Não desespera quando se acha em perturbação. Por mais alcantilado e negro que pareça seu caminho, olha para a frente à procura de um horizonte mais claro, vê um destino de descanso e luz mais adiante. Os vencedores da batalha da vida são homens perseverantes que, sem se julgarem gênios, se convenceram de que, só pela perseverança e esforço, poderiam chegar ao fim almejado. A vida seria absurda se não fosse pelo amor, teto que te abriga, anestesia que alivia a dor. O verdadeiro amor não morre, dorme para acordar mais belo. Já dizia o apóstolo Paulo, quando Deus apaga alguma coisa, vai escrever. Toda criatura é um fruto divino na árvore da vida. Porém, todo fruto pede um tempo para amadurecer. Por isso, saiba compreender os menos esclarecidos. Momentos felizes são aqueles que repartimos com alguém. Aquele que tem uma meta a ser alcançada não espera por tempo favorável, simplesmente caminha. A ignorância é a noite do espírito, uma noite sem lua e sem estrelas. A vida é um dever a cumprir, uma dor a suportar, um apostolado a exercer.
Na maratona da vida é preciso muita fé, só se vence esta subida, como fez o Filho de Nazaré. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com ódio. Não temas a escuridão quando as estrelas iluminarem o seu caminho. Se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te deixarão enxergar as estrelas. O mais alto valor do homem é conhecer a si mesmo. Só em Deus minha alma repousa e nele busco a minha esperança. A tua ajuda está em ti, não busqueis fora o que está dentro, reflita sobre sua força interior. O maior mérito do homem é saber esperar, pois quem sabe esperar, sabe compreender e ser paciente. Aquele que tem confiança em Deus, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O trabalho é o alicerce da vida quando empenhado na construção do amor e da paz. Todo obstáculo é passageiro e toda fé com Cristo é eterna. A língua do coração é universal. Basta possuir sensibilidade para entender e falar. A fé e a confiança é a ponte que liga este mundo ao outro. É a travessia segura nos momentos tempestuosos. Antes do orgulho, egoísmo e ambição, lembra-te que és pó. Otimismo é procurar não cansar no labor de cada dia, é ter pensamentos retos, saudáveis e robustos. A melhor oração é a consciência tranquila. Não te envergonhes de corrigir os seus erros, de mudar as suas opiniões, porque só assim saberás raciocinar e aprender. O orgulho, o egoísmo e a ambição escraviza. O amor e a caridade liberta. Modifica-te por dentro, que por fora a natureza se encarrega da mudança. Feliz do homem que consegue dispor de um tempo para estudar e meditar, expulsando as tentações.
Quem confia renova suas forças, corre e não cansa. Espere e confia, amanhã será outro dia. A felicidade é perfume que não derramamos em ninguém, sem que algumas gotas nos salpique também. Se queres que os teus dias sejam de paz e de alegria, semeie boas sementes toda noite e todo dia. Só permanece à margem da estrada o viajante que perdeu a fé em si mesmo e a confiança em Deus. Nosso maior empenho aqui na terra é vencer a nós mesmos, procurando cada dia ser mais forte e fazer alguma coisa para o crescimento do bem. Sofrer com Cristo eleva e santifica. Sofrer sem Cristo desespera e oprime. A luta é a vida para o homem forte. Na nossa vida, a prática do bem é a bússola do ensino. O sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida e a morte renova sempre. Deus não nos deu um espírito de medo, e sim um espírito de força. O que nos faz vencer na vida não é a pressa, nem muito menos o talento, mas sim a direção. A vida é formada de partilha, doação e alegria. O pão partilhado tem mais sabor. Todo empenho na formação moral é força de Deus no coração do homem. A revolta destrói por dentro, quebrando fibras por fibras, a paz de espírito. Na verdade, devemos tudo a Deus, mas possuímos o que damos. Não queiras fugir da dor antes de compreender a sua valiosa mensagem. Se um grande sofrimento abater-lhe o ânimo, apoie-se na vida espiritual, confie e espera. Reconhecer o erro é como uma vassoura que remove a sujeira, deixando o chão mais limpo do que era. Todas as minhas experiências me provaram que não existe outro Deus a não ser a verdade. Por mais que na batalha se vença um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias.
Um momento de paciência pode evitar grandes males. Um momento de impaciência pode destruir uma vida inteira. É melhor acender uma vela do que queixar-se da escuridão. Nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais cedemos a eles, mais exigentes se tornam. Recompensa com uma fonte inesgotável a quem te presenteou com uma gota d'água. Os bens mundanos são como água salgada, por mais que beba, nunca mata a sede. Exija muito de ti mesmo e espera pouco dos outros. Desta forma pouparás muito aborrecimento. Não te tormentes pelo que passou, volta-te para as coisas vindouras. Só o ignorante se zanga, o sábio sempre compreende. A porta mais bem fechada é aquela que se pode deixar aberta. Renovar sempre. Não culpe Deus pelos seus insucessos. Abra-se à mudança de vida. Renove sua maneira de ser, seus hábitos e seus pensamentos. Acredite na sua força interior, no seu potencial de transformação, de aperfeiçoamento e ação. Dê sua parcela de contribuição em favor de dias melhores. Não troque sua paz de espírito por coisas mesquinhas e insignificantes. Vigie os teus atos e consulte sempre sua consciência no que é certo e errado. Agindo assim, com toda certeza Deus se fará mais presente na sua vida. Tempo de reflexão. Meu prezado irmão, não descuide do seu lado espiritual, do seu contato permanente com Deus. Tenha sempre em mãos um bom livro para uma boa leitura. Faça tempo para os seus momentos de reflexão e meditação com Deus. Busque o auxílio da prece e sempre que possível frequente um templo religioso de tua fé. Você precisa desse alimento espiritual. Tristezas, angústias, depressão é sinal que seu espírito está faminto desse pão da vida. Lembre-se das palavras de Jesus: Vinde a mim todos aqueles que estão famintos e sedentos de espírito, que eu vos saciarei. Esse é o caminho que nos fortalece e nos ampara nas batalhas da vida. Pense, reflita e siga em frente.